Olá, continuando o nosso curso aqui de equações diferenciais, a gente vai falar de campos de direções, né? Suponha, por exemplo, que você precise esboçar o gráfico da solução do problema de valor inicial. Então você tem aqui uma equação diferencial, né? A primeira derivada de y em relação a x é igual a x mais y, onde y de 0 igual a 1. Então você tem esta informação. Isso aqui é o valor inicial, né? E aí você tem a seguinte situação. Vamos pensar um pouquinho sobre essa equação diferencial de primeira ordem. O que ela significa? Bom, ela nos informa a inclinação em qualquer ponto xy que eu estabeleça. Então, qual é a inclinação quando x igual a 1 e y igual a 0? 1 mais 0, 1. Inclinação 1. Qual é a inclinação quando x é 0 e y 1? 0 mais 1, 1 também. Então, também eu sei que entre 1 e 0 e 0, 1, a inclinação é 1. Mas se for no ponto x igual a 1 e y igual a 1, qual é a inclinação? 1 mais 1, 2. Lembrando que, lá do cálculo 1, né, você tem a ideia de tangente, da secante para tangente, que leva a ideia de derivada. Tá? Então, dá uma revisada lá nesse aspecto. A gente vai ver daqui a pouquinho no GeoGebra, mas só para você já ter isso em mente. Tá? Então, eu tenho justamente a inclinação. Né? E o gráfico é a chamada curva-solução. Né? É a curva-solução. É igual, né, a soma das coordenadas, nesse caso aqui, x mais y. Então, se eu tiver, por exemplo, se x é negativo e y positivo, dependendo aqui do momento, né, porque aqui já muda, né, há um ponto de inflexão, até um certo momento aqui, em que em módulo x é maior do que y, por exemplo, vamos imaginar aqui para dar 0, aqui é menos 1 e 1, né? Então, eu imagino que aqui é menos 1 e y vai dar 1, não é isso? Ó? Menos 1 mais 1 dá 0, tá bom? Entendeu aqui, né? Se eu pegar o menos 2, por exemplo, aqui, o menos 2, certamente aqui vai ser maior que 1, 1, alguma coisa. Mas vai dar negativo. Então, vamos imaginar que menos 2 mais 1,2. Eu não estou chutando aqui, só para você ter uma ideia. Aqui o resultado vai dar 0, a inclinação é 0. É essa daqui. Aqui o resultado vai dar negativo, vai dar menor que 0. Tá? Então, é essa daqui. É negativo. A inclinação é negativa. Eu não sei se você lembra bem dessa parte, mas espero que sim, que você compreenda. Então, tendo isso em mente, quando x vale 0 e y vale 1, 0 mais 1, inclinação 1. Então, aqui, ó, essa inclinação, tá? Positiva, vale 1. Espero que você relembre a ideia de uma reta, que é aquela y igual a x mais b, e que o a é o coeficiente angular. Quando o coeficiente angular é positivo, ela é crescente. Quando o coeficiente angular é negativo, ela é decrescente, tá? Positivo, sobe a ladeira. Negativo, desce a ladeira. Tá? Então, grava aí, se ainda não gravou. Tá certo? Então, essa é a nossa ideia. Se a gente pegar vários pontos de xy e for substituindo, né? Para x menos 2, quanto é que dá o y? Para x aqui, quanto é que dá? Então, eu tenho várias coordenadas de xy. Se eu for variando essas coordenadas, o que é que vai acontecer com a reta tangente? Né? Eu posso desenhar, né, um campo em que eu tenho os traços do que está acontecendo naquele ponto, que é justamente essa nossa ideia aqui do campo de direções. Eu vou pegar ponto a ponto e eu vou pegar a solução e ver isso. Vamos ver isso de forma bem mais dinâmica no GeoGebra. Vamos então dar um passinho atrás, relembrar uma situação que você estuda desde o ensino médio, pelo menos, que é o estudo do gráfico de uma função, por exemplo, quadrática. Né? Eu tenho uma função aqui mais simples da função quadrática, que é aquela função ax² mais bx mais c, em que o a é o coeficiente, né,
dessa função do segundo grau, polinomial do segundo grau, certo? Então está aqui, o a nesse caso vale 1, e de uma forma bem simples eu vou ter aqui a função escrita apenas sem o b, não vamos mexer com o b é o bx, só o c, tá? Nesse caso aqui o c vale 0. Então, se eu estou aqui quando o c vale 0, então, do x 0 ao x menos infinito, qualquer valor que eu coloque de x, qualquer ponto que eu escolha aqui, a função ela é decrescente, certo? Do x 0 até mais infinito, a função ela é crescente. Muito bem. Como é que a tangente aparece aí nesse caso? Então, eu fiz essa demonstração aqui. Eu pego um ponto. Esse ponto ele pode mostrar as várias coordenadas, né? O x negativo, y positivo. Aqui, ó, x e y 0, 0. E aqui, x e y positivo. Tá bom? Então, você repare aqui assim essa variação. Então, eu traço uma tangente e nós temos aí a nossa bendita tangente, tá bom? Então, olha só, se o x e o y é positivo, 0 para o mais infinito, repare que a reta tangente, ela é crescente, certo? Tem uma reta tangente crescente aí. Se o x e o y, do ponto que eu escolho aqui, ó, é 0, 0, a reta ela é horizontal, coincidente com a abscissa, né? Então, a inclinação dela é 0, né? Ela é horizontal. Se é negativo, então nós temos o que aqui? Nós temos ela decrescente, tá bom? Ela está decrescente. Mesmo que eu varie o c, seja o c ficar positivo, né? Que é o ponto aqui em que intercepta, ou o c negativo, a ideia permanece a mesma, tá bom? Então, para facilitar, eu botei o b igual a 0 para a gente visualizar isso. Mas poderia ter o b também. O processo onde ela é crescente e onde ela é decrescente é antes do vértice e depois do vértice. Neste caso aqui, com A positivo, com cavidade para cima. Com A negativo, isso se inverte. Mas eu creio que você percebe aqui que eu vou variando os pontos e a reta ela é decrescente e a reta aqui ela é crescente. É claro que aqui é uma função bem simples, até por isso ela é estudada no ensino médio. Mas existem funções muito mais complicadas, tá? Então, para primeiro recordar isso, tá legal. Como é que eu, matematicamente, algebricamente, melhor dizendo, usando derivada, eu chego nessa expressão? Aí, eu creio que você deve lembrar, espero que você lembre, deixa eu pegar aqui essa ferramenta, caneta, tá? Aí na caneta, o que é que você vai fazer? O que é aqui que em última instância eu estou achando? Eu quero achar aqui, ó, a inclinação, né? O ângulo, tá? Aí você lembra que o ângulo tangente de θ a gente chama de m. E m é dado, se for um gráfico se for uma secante, se eu pegar uma secante aqui assim, 2 pontos, né? Se eu pego 2 pontos, eu tenho uma secante. A variação, deixa eu pegar aqui assim, poxa vida, deixa eu tirar daqui, espera aí, desliguei, deixa eu esconder a reta tangente. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, claro que desse ponto a esse ponto há uma mudança aqui, né, é uma secante. Se eu vou aproximando, essa secante diminui, se eu vou até um ponto, eu tenho a reta tangente, aqui θ é o nosso m. Tangente de θ é o nosso m ou inclinação. De tal forma que a inclinação é o seguinte, a equação de uma reta tangente, ela é dada assim, ó, y menos y0, m, x menos x0. O que é o y0 e o x0? É o ponto aqui, x0, e aqui o nosso ponto y0, certo? E você aprende, né, que esse m é a derivada, a primeira derivada em relação a x, né? M é o nosso y', tá bom? Essa é a inclinação, é a primeira derivada. Em que pontos? No pontos x0 e y0.
Então, se eu quero saber, por exemplo, qual é a inclinação da reta tangente no gráfico quando x é 1 e y é 1. Então, x0 vale 1 e y0 vale 1, tá? Qual é a derivada de x quadrado? É 2x. Então, y' é o nosso 2x. Quando x0 vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, para x0 igual a 1. Então, vale 2, certo? Então, essa é a inclinação, esse é o nosso m. Aí, se eu quiser saber a reta, é só você substituir aqui nessa expressão, né? Para m igual a 2 e 1, né? x0 vale 1 e y0 vale 1. Substituindo aqui, ó, fica y menos 1 igual a 2x menos 1, tá? 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1 do outro lado fica mais 1. Então, y vai ser 2x mais 1 menos 2 dá menos 1. Pronto, tá aqui, ó. Essa reta, bem daqui, a reta tangente no ponto 1, 1, a expressão reduzida, né? Y igual a 2x menos 1. Isso muda? Muda. De acordo com que eu escolho outro ponto, será outra inclinação, pode ser coincidente ou não, mas os pontos x0 e y0 mudam. Tudo bem? Pequena revisão feita, vamos avançar. O que você percebe quando eu mudo o C, né? Eu tenho aqui a mudança do C. Melhor colocar aqui, né? Vamos apagar aqui. A mudança do C, ele muda a posição do gráfico. Evidentemente, eu vou ter várias retas tangentes na medida em que eu mudo o C, certo? Então, o que o campo de direções vai dar? Ele vai dar uma certa região e mais aproximado ou menos aproximado vai mostrar os pontos dessas retas tangentes, tá? O conjunto dessas retas tangentes. Então, você percebe aqui assim, olha, eu tenho neste ponto aqui, ó, vamos colocar aqui quando C igual, quando C igual a quase, não consigo, deixa eu dar o zoom aqui, tá? Ó, não dá para fazer uma coisa muito coincidente, mas mais ou menos você tem aqui que a inclinação está aqui nesse ponto. A inclinação aqui, ó, está nesse ponto. Se eu vario o C, então repara, ó, olha como está aqui a inclinação. Então, quando eu faço isso, eu estou traçando, quando eu tenho essa região aqui, esse campo, eu estou traçando a curva solução, né? O gráfico curva solução aqui, ele está mostrando as inclinações. Tá? Então, você tem um comportamento, pelo menos, né, qualitativo, mas dá para intuir aí o quantitativo, do que está acontecendo com a inclinação. Tá? Então, os mais variados valores de C, você tem isso daí. E isso é interessante por quê? Porque eu posso, a partir do campo, traçando ou já tendo o campo de direções, imaginar e intuir e até tirar algumas conclusões do que está acontecendo com aquela curva, né? O que a inclinação nos mostra em última instância, por exemplo, a variação. Se você tem o exemplo da velocidade, tá? O que é velocidade? Velocidade é a primeira derivada do espaço, né? Em função do tempo. Então, espaço é a variável independente e tempo é a variável dependente. E velocidade é a primeira derivada disso. Então, se eu vou estudar um móvel, que ele, nesse caso aqui, por característica, no caso de x quadrado, a gente tem, evidentemente, o MRU, tá? MRUV, né? Movimento uniformemente, retilíneo uniformemente variado. É o mais simples de estudar e tem uma função quadrática que descreve isso, tá bom? Então, olha só, deixa eu fazer aqui a mão livre. Então, nesse ponto aqui, eu vou passar uma reta, nesse ponto aqui assim, ó. Então, tá aqui. Essa reta tangente aqui, ela tem uma inclinação. E essa inclinação, a gente já viu, é a primeira derivada. Então, se for espaço-tempo, certo? Se for no espaço-tempo, o que eu tenho aqui? A primeira derivada no espaço-tempo. Eu tenho a velocidade. Então, nesse ponto aqui, assim, a ds dt, né, é a velocidade. Como é uma reta, é muito simples a gente relacionar a velocidade com a tangente, né? A inclinação desse ponto aqui, né? O nosso m. Então,
se você observa lá no MRUV, é assim, S de t, né, é igual a, aí por uma questão da física, meio da aceleração, t quadrado, mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a posição inicial. Se a posição inicial é 1, então aqui vale 1. Se a velocidade inicial é 0, aqui vale 0, tá? Então, para você ter ideia. Então, o móvel parte do repouso, então essa parte aqui vale 0. Ele parte do ponto 1, então isso aqui vale 1. Então, meio de A é o que mede a mudança da velocidade. O que significa isso? É que se aqui a velocidade está saindo aqui, ó, do 0, depois ela começa a subir, e começa a subir, aqui ela está com outra velocidade, aqui está com outra e só sobe, tá? Então, você tem aí o que está acontecendo com a velocidade em todos os pontos. Esse tipo de estudo, né, o que está acontecendo com a variação da velocidade, é que o campo de direções nos informa. Só existe para velocidade? Não, para qualquer variação. Fluxo magnético, por exemplo, o que está acontecendo com o fluxo magnético? O que está acontecendo com a corrente elétrica? O que está acontecendo com o pH daquela solução? O que está acontecendo com a população daquela região? Qualquer estudo em que ocorra uma variação, ou não, né, se for constante, aí você não tem nenhuma mudança, você consegue estabelecer um campo de direções para as várias curvas solução. Quando a gente resolve uma equação diferencial, nós temos várias curvas solução, né? Porque quando a gente resolve, se não tiver um intervalo definido, a gente coloca lá uma constante na solução e essa constante ela nos ajuda a entender que ali está dentro de um intervalo, tá? Aquela solução. Se o intervalo muda, a solução muda também, vai ter outras formas de aparecer. Então tem formas e formas bem complicadas da gente entender. Aí vamos ver aqui em relação ao nosso estudo lá, em que a primeira derivada é igual a x mais y. Vamos ver agora. Muito bem, então a Thalita Breschiliari fez esse produto educacional e ela mostra o campo de direções dado uma equação diferencial, né? Se eu tiver uma equação aqui, ó, x, y, tem essa cara aqui, né? Vamos pegar aqui o nosso x mais y. Agora vamos lá, x mais y. Então, olha só o que é que acontece, tá? Se eu não quero enxergar aqui a solução da EDEL. Então, eu tenho aqui, qualitativamente, o que ocorre. Esses parâmetros aqui são interessantes porque eles mostram a mudança dos intervalos. Ó. Então, aqui eu vou colocar do menos 6, tá? O B, ele muda lá o intervalo inferior. Eu vou colocar até aqui, ó, menos 8, tá bom? O N é o número, ó. Quanto mais aqui a gente tem uma proximidade, um pouco menos, um pouco mais, ó, a gente consegue enxergar, tá bom? Então tá aqui o T, ó, o tamanho, para a gente ver mais ou ver menos, tá? Então você vai de acordo aqui mexendo. O A, o intervalo à direita, vamos colocar menos 6, eu vou colocar mais 6 aqui por uma questão de simetria. E o B, eu vou subir um pouquinho, Tomás. Tá bom? Só para... Deixa eu ver se dá para arrastar. Dá. Então tá aí. Então tá essa aqui a nossa visualização, tá? Aí se eu quero visualizar a equação diferencial, que tá aqui assim, ó. Essa, tá vendo aqui, ó, x mais y. É porque aqui a Thalita, ela colocou numa função de duas variáveis, né? X e y, para mostrar o que está acontecendo no espaço, tá? Mas se eu quiser apenas visualizar o campo de direções, deixa eu ver se aparece aqui assim, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Campo de direções. No caso aqui, deixa eu ver para colocar exatamente como é que tá aqui para não tá invertido aqui, né? Opa. Mexer assim, às vezes a gente não consegue colocar legal, porque tá em 3D, ó. XY, né? Tá aqui o XY tá invertido para lá. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Quase. Tá na inversão aqui. É só uma questão de ajustar a visualização. Acho que é essa daqui. Isso. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, tá bom? Então, visualizar EDO. Aí eu tô vendo aqui, ó, que está acontecendo para um dado valor de intervalo. Se eu mudo e é o K que vai mudar, ó, a curva, olha só o que acontece. Interessante, né? Ela vem aqui meio que no assíntota, aí
quando chega em menos 2, há uma mudança, né, na EDO, na equação diferencial ordinária. Ó. Aí se eu ponho o K para cá, o K negativo, olha, vai para baixo, né? Olha o comportamento, quando o K é positivo, quando o K é negativo. O que é o K? É o nosso intervalo, então é o nosso intervalo de solução. Toda equação diferencial, ela recai no integral, e toda integral tem um intervalo. Então, quando você muda o intervalo, você pode ter uma curva um pouco diferente, tá bom? Então, quando a gente visualiza essa EDO aqui assim, não sei se... Aqui, ó. Fazer a visualização dela, tá? Você pode manipular isso. É interessante até você ter o GeoGebra 3D para ter essa visualização. Então, aqui nós temos a nossa EDO. Quando eu faço aqui a mudança do K, ó, muda lá, tá? Aqui assim. Bom, isso aqui não é o tema da nossa aula de hoje, né? Que é a função de duas variáveis ou mais, que é a forma como ela encontrou aqui para mostrar o campo de direções e a equação diferencial. Então, repare, mudando o K, mudando a constante, mudando o C, no caso ali, quando a gente fez com a equação cuja solução é uma equação de segundo grau, x ao quadrado, né? Mudando o C, eu tenho lá a mudança do gráfico. A mesma coisa vai acontecer aqui para esta diferencial aqui, né? A primeira derivada da x mais y, aí você resolve essa equação diferencial usando os métodos para a solução, e às vezes isso não é possível, às vezes é possível, você tem que ser uma aproximação numérica e tal, quer dizer, às vezes você não consegue resolver algebricamente ou pelo menos de forma muito simples, mas você consegue entender o campo de direções e a partir daí até supor, até hipotetizar uma solução algébrica, né? Isso é bem possível. Você vê esse comportamento aqui das funções que eu conheço ou de outros tipos de funções. Qual é a função que se equivale a isso? Aí você pode procurar num grupo de soluções, né, e estimar. A gente faz isso, por exemplo, com a equação diferencial de segunda ordem, né? Você já tem lá estabelecido a equação auxiliar e você acaba resolvendo e entendendo um pouco o processo ali, já pela solução, já pela ideia das três possibilidades com a equação auxiliar, tá? Você vai entender isso quando estudar a equação, né, eu espero, equação de segunda ordem. Então, é esse tipo de informação que nós temos qualitativa do que está acontecendo com a inclinação, e isso nos leva também às soluções da equação diferencial. Repare que é um pouquinho mais complicado que a solução das equações lá que a gente teve até hoje, né? Equações do primeiro grau, equações do segundo grau, equações de potenciação, equações com radiciação, com logaritmo, exponenciais, assim vai, tá bom? Então, repare que aqui é uma equação também, né? Só que com a diferença que tem as derivadas, tem os diferenciais, e isso, para a solução, nos leva à integração. Tudo bem? Continuemos então para finalizar a nossa aula. Muito bem. Aí, se você vai fazer um estudo, como é que seria o processo se você não tem, por exemplo, o GeoGebra para te auxiliar rapidamente nesse tipo de estudo, né? Você vai fazer ainda o seu estudo ali no lápis e papel e vai começar a ter os valores. Claro, você pode fazer uma planilha eletrônica que faça logo o cálculo rapidamente, tá? Dependendo da função. Como é que você resolve a situação? Vamos lá aqui. Então, eu tenho aqui assim, ó. Eu tenho essa equação diferencial, primeira derivada, igual a x² mais y² menos 1. E aí eu vou dando valores, eu vou variando os valores. Nesse caso aqui, o meu intervalo está entre menos 2 e 2 para o x, né? E menos 2 até mais 2 no y. Então, esse é o meu intervalo. Essa é a equação diferencial, tá? Use, né, isso daí para esboçar a curva solução que passa pela origem. Então, já está aqui a solução. Mas como é que é o processo? Você vai colocando os valores, ó, para x igual a menos 2 e para y igual a 0, tá? Para x igual a menos 2, para y igual a 0, você substitui aqui. Menos 2 ao quadrado mais 0 menos 1, dá 3, né? Aí, para x igual a menos 1 e 0, menos 1 ao quadrado mais 0 menos 1 dá 0. Para x igual a 0 e y igual a 0, dá menos 1. Para x igual a 1 e y igual a 0, dá 0. Para x igual a 2 e y igual a 0, dá 3. Aí volta, né? Então, você colocou aqui todas as possibilidades. Então, aqui deu 3, ó. A inclinação, 3. Está aqui, ó.
tá? Aqui deu 0. Para menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Deu 0. Tá vendo? Não tá vendo, né? Por quê? Deu 0. Aí, para 0 e 0, deu menos 1. Tá aqui, ó. Para 0 e 0, deu menos 1. Tá bom? Para menos meio e 0, aí você encontra isso. Para menos 1,5 e 0, você encontra isso. Você vai colocando o número de situações. Para meio e 0, é isso. Para 1 e 0, é 0. Para 1,5 e 0, tá aqui. Seria em torno de 1, né? Para 2 e 0, tá aqui, ó. É o 3. Tudo bem? Então você vai vendo aqui nessa linha. Agora, para a linha quando y igual a 1. Para quando y igual a 1, tá aqui, ó. Para menos 2 e 1, menos 1,5 e 1, 1 e 1, vai dando soluções, ó. Menos 2 e 1 é 4. Menos 1 e 1 é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 1 é 1. 2 e 1 é 4. Então, você vai tendo essas soluções aqui e vai estabelecendo aqui as inclinações, tá bom? Aí você pega uma tangente, vê qual é o ângulo e tudo mais e estipula. Aí você também pode fazer para 0,5, né? Para o y igual a 0,5. Menos 2, aqui é menos 1,5 mais ou menos, né? Então, você vai aqui para o y 0,5. E aí você pega aqui a solução para o y igual a 1,5. Então, tá aqui as soluções para o y igual a 1,5, tá? Para o y igual a 2, aí você tá aqui as soluções. É tudo jogando aqui nesta equação diferencial, tá bom? Por simetria, você vai fazendo aqui assim, olha, vai dando um negócio, um contorno meio diferente, tá bom? Olha só como é que está acontecendo aqui, tá? Para y igual a menos 1,5, para y igual a menos 1, variando os valores de x. Olha só o que está aqui. Para y igual a menos 1, aqui é menos 1,5. Ó. Aí olha só como é que está as soluções e as inclinações que vão sendo calculadas, uma a uma. Claro que computacionalmente isso aqui é muito mais rápido, né? Mas você precisa entender o que o computador faz para você, né, ter a forma de fazer a análise. Bom, e aí tendo todo esse campo de direções das inclinações, você consegue traçar uma curva solução, né? Nesse caso aqui, a curva solução que passa pela origem, então você vai seguindo mais ou menos aqui o fluxo, né? Como é que o fluxo acontece? Então você tem esta ideia aqui. É como se você fosse levado, imagina que você está sendo levado por uma força magnética, uma força gravitacional que tem essa característica aí, tá bom? Então, voltando àquela ideia lá da velocidade. O que está acontecendo com a velocidade? Ora ela está negativa crescendo, depois ela fica positiva até um certo ponto, né, crescendo, mas começa a diminuir, decrescendo e até um certo ponto decresce, depois aí começa a crescer novamente. Então, essa é a ideia. Por exemplo, pode ser o que está acontecendo com a corrente elétrica, né? Cresceu, diminuiu, ficou negativa. O negativo aí pode indicar a direção para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Quer dizer, você começa a ter as interpretações do que está acontecendo. Interessante? Beleza. Bom, então, quanto mais segmentos desenharmos no campo de direções, mais clara se tornará a figura. É claro que é tedioso, né? Calcular todas as inclinações e desenhar segmentos de reta para um número muito grande de pontos, manualmente. Mas os computadores, como a gente viu, o GeoGebra nos faz essa tarefa. Então, olha só. Aqui nós temos, apresenta o campo de direções mais detalhado, desenhado por um computador, para a equação diferencial, né? E aqui nós temos aquela equação diferencial já fora do intervalo menos 2 até 2. Olha só o que acontece. Aqui, entre esse intervalo aqui, esse campo, ele tem esse comportamento. Repara que fora daí, o comportamento parece mais tranquilo, né? Há uma certa convolução, um certo desequilíbrio, talvez alguma coisa acontecendo aí, né, nesse ponto próximo da origem. Então, você tem essa característica. Repare aqui assim, ó. Aqui eu tenho algumas curvas soluções, né? Com bem precisão, quanto mais pontos tiverem, as curvas solução. E aí você tem aqui, nesse caso aqui, interseção para 2, 1, 0, 1 e 2. Então você tem, ó, aqui por fora um negócio
a curva solução para intervalo, né? Um pouco mais fora ali, um pouco mais tranquilo, cada vez mais tranquilo aqui assim, ó. Você tem aqui assim, ó. Opa. Aí você tem, claro que isso aqui, gente, a mão livre, por favor, perdoem. Aqui não, aqui é aqui, um negócio mais assim, mais retinho, tá? Talvez até virando retas para cá. Aqui também, ó, parece que depois vai virando umas retinhas assim, né? Paralelas. Só que nessa região há uma certa convolução aí que está acontecendo, sei lá, algum tipo de perturbação que está alterando, né? Perturbação na força. Diria o mestre Yoda. Peraí, deixa eu apagar tudo. Opa, pronto, beleza. Então é isso, o campo de direções, ele nos dá essas ideias, consegue nos mostrar algumas características, algumas propriedades que está acontecendo ali com as curvas de solução, né? As funções que nós temos aí nessa análise, nessa equação diferencial, e isso nos auxilia bastante, tá bom? Legal? Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre campos de direção ou de direções, e assista a próxima aula. Até mais!